nesse dia, que quando acontecem as Olimpíadas, que é de local para local, por exemplo, às vezes acontece no Brasil, às vezes acontece em Tóquio, por exemplo, essa aconteceu em Tóquio, e sempre, quando acontecem as Olimpíadas, ela toma de conta de centenas de cidades, durante a passagem da tocha. Por exemplo, quando foi no Brasil, centenas de cidades passaram a tocha. Eles fazem uma rota para que essa tocha olímpica seja passada, e milhares de moradores das cidades, eles param suas atividades para apreciar a passagem desse que pode ser considerado um dos mais importantes símbolos olímpicos. E através dessa tocha olímpica, desse contexto das Olimpíadas, eu quero aproveitar esse simbolismo da passagem da tocha olímpica para alertar o povo cristão que eu e você precisamos manter a nossa tocha acesa. E no decorrer dessa ministração você vai entender o porquê disso. Se um símbolo de forma natural, uma cultura que acontece de forma natural, ela consegue chamar a atenção de várias pessoas. Eu quero trazer esse contexto para nós que somos cristãos. Que muitas vezes nós temos deixado a nossa tocha se apagar. Ou talvez ela está no meio termo. Ela está quase apagando. Ou talvez você está aqui e a sua tocha está completamente acesa. Isaías 62, versículo 1. Vamos ler juntos esse versículo, glória a Deus. Isaías 62, versículo 1 diz assim: por amor de Sião não me aquietarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Repete juntamente comigo, igreja: a sua salvação como uma tocha acesa. Quem está declarando esse versículo é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele está determinado a ser um arauto naquele tempo. Um arauto é alguém que tem a sua voz para proclamar alto. E ele diz: eu estou determinado a ser um arauto, a ser uma voz profética, a não me calar neste mundo como uma tocha acesa. E ele declara: por amor de Sião eu não me calarei, por amor de Jerusalém eu não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Será se eu posso ver os arautos nesse lugar? Será se eu posso ver as vozes que não irão se calar nesse lugar? Que serão vozes que vão levantar as suas tochas e vão dizer: por amor de Marabá eu não me calarei, por amor do Pará eu não me aquietarei, e por amor ao Brasil eu não vou parar, até eu ver a salvação do Senhor como uma tocha acesa. Porque existe uma luz que o Senhor derramou para cada um de nós e habita dentro de nós. E é responsabilidade minha e sua, em um mundo que se encontra hoje afastado de Deus, onde outras chamas têm feito arder o coração da humanidade. As pessoas, elas têm focado em outras coisas, o coração não tem ardido mais pela presença do Senhor. Eu e você precisamos mais do que nunca manter a nossa tocha acesa. Porque onde chega a luz do Senhor, as trevas precisam sair. E a Bíblia já diz que o mundo se encontra em trevas. E se o mundo se encontra em trevas, em mim habita a luz do Senhor. E aonde a luz chega, as trevas precisam sair. Você viu através do vídeo que foi passando ali a tocha, acendendo a tocha de outra pessoa, até chegar em uma tocha enorme. E logo em seguida, para encerrar aquele momento de abertura, fogos saíram daquele lugar, que brilharam aquele ambiente. E várias pessoas param para assistir aquela abertura. Várias pessoas param para contemplar essa tocha passando de cidade em cidade.
E eu preciso ser como povo cristão nessa terra. Aqueles que vão contemplar a passagem da tocha de geração em geração. Aqueles que vão iluminar muitos outros lugares. Porque a luz do Senhor habita dentro de mim. Está em mim, glória a Deus. Eu quero trazer também o relato de uma mulher que está lá em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Onde diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Em outras versões diz debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Contextualizando essa época onde Débora se levantou, a Bíblia vai falar sobre um cenário onde essa mulher se encontrava. E o cenário era um cenário de guerra. As pessoas naquele lugar estavam há mais ou menos 20 anos sendo oprimidos por um rei. Imagina aí, 20 anos. 20 anos não são 20 dias. 20 anos são muitos anos. Onde aquele povo estava sendo oprimido por aquele cenário opressor. Por um rei. E naquela época não existia reis em Israel. Eram juízes. Juízes que eram levantados para ser a voz, para ser o arauto, para ser aquelas pessoas que não iriam se calar e que iriam representar um povo para dar direção a eles. E nesse contexto de guerra, nesse contexto de opressão, de 20 anos mais ou menos, o Senhor levanta uma mulher chamada Débora. E eu quero dizer para você que Débora, nessa tarde, sou eu e é você. Você pode dar um glória a Deus? Nesse cenário onde nós nos encontramos hoje, Débora, sou eu e Débora é você. Eu não quero que você visualize Débora somente como a representatividade de uma mulher. Ela era uma mulher. Mas como igreja, nós precisamos carregar esse posicionamento de Débora, esse espírito de Débora, e ser uma luz no meio de um povo que se encontra muitas vezes oprimido pela sociedade, pelo governo, por aquilo que eles querem implantar, para que nós venhamos aceitar. E eu quero dizer para você que nós, como povo de Deus, nós andamos na contramão do mundo. O mundo está andando para cá e nós estamos andando para lá. Porque a luz nunca vai se dar com as trevas. Aonde a luz chega, a treva precisa sair. E se dentro de você, e se em você e através de você habita a luz, você não pode fazer pacto nenhum com as trevas. Nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter esse discernimento. A Bíblia diz que Débora, ela era uma juíza, porque ela ouvia aquele povo e trazia direcionamento para aquele povo. Era uma mulher que, como nós lemos, estava debaixo de uma palmeira. E essa palmeira simbolizava uma mulher enraizada, uma mulher fundamentada, uma mulher que ela tinha um certo cuidado. Porque a Bíblia faz questão de dizer que era casada com Lapidote. Não foi porque Deus levantou Débora que Lapidote foi esquecido ou abafado. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de dizer que essa mulher era casada com um homem. Com um homem que estava lado a lado ali com ela. A Bíblia fala que essa mulher era mãe de uma nação. Era estrategista militar. Débora era casada com Lapidote, que no grego, que no hebraico, Lapidote significa tocha acesa ou fogo aceso. O que eu aprendo com isso? O que essa mulher me ensina hoje? Que ela carregava um fogo aceso dentro de si. Essa mulher era casada com Lapidote, ou seja, ela era casada com o fogo de Deus. Será se eu posso? Será se você pode hoje dizer, nessa tarde, que você é casado com a presença de Deus?
que você é casado com o fogo de Deus, que você carrega o fogo de Deus dentro de você. Porque Deus está levantando uma geração, um povo que é casado com a sua presença. Um povo que é casado com o fogo de Deus, que ama a sua presença mais do que tudo. Não importa as circunstâncias. As circunstâncias não têm poder de paralisar quem são casados com o fogo. Quem são casados com a presença de Deus. Com as pessoas que amam a presença de Deus mais do que tudo. E essa mulher, ela vem para me ensinar que ela era uma tocha acesa. Que ela era casada com uma tocha acesa. E que ela não paralisou por conta das circunstâncias. Pelo contrário, não tem alguém que vai se levantar para ser uma voz nesse lugar, para ser um arauto nesse lugar. Eu imagino essa mulher dizendo: Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível para calar a voz do opressor, para destruir o opressor desse tempo. E Débora sou eu. Débora é você, Débora é a igreja do Senhor, que carrega dentro de si um fogo ardente, que carrega dentro de si um fogo da presença do Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão, que as circunstâncias não venham nos paralisar. Quantas vezes, diante de dias maus, diante de dias difíceis, pessoas estão retrocedendo. Pessoas estão abrindo mão dos princípios, dos valores. Pessoas estão abrindo mão de estar nesse lugar, de estar na presença do Senhor. E nós precisamos lutar contra isso todos os dias. E eu quero fazer uma pergunta, e eu quero trazer respostas para essa pergunta. Por que que eu e você precisamos manter a tocha acesa? Essa é a pergunta que eu quero fazer para nós nessa tarde, já à noite. Primeiro ponto, já trazendo a resposta para essa primeira pergunta. É preciso manter a tocha acesa, porque Deus espera isso do seu povo. Deus conta comigo e com você. Ele não precisa de mim, porque Ele é poderoso. Mas Ele conta comigo e com você para cumprir o propósito dEle nessa terra. Ele não deu essa missão para os anjos. Muitos acham que os anjos vão fazer o nosso papel nessa terra. Não. Ele entregou essa missão da proclamação do Evangelho para nós. E precisa ser uma honra e um privilégio ter esse entendimento e fazer essa missão como uma honra e um privilégio. Nós ensinamos isso. Servir ao Senhor é uma honra e um privilégio. Liderar é uma honra e um privilégio. Pastorear é uma honra e um privilégio. Liderar uma equipe, seja de louvor, qualquer equipe de ministério, é uma honra e um privilégio. Então, para nós, é uma honra e um privilégio entender que essa missão foi confiada para os discípulos. O ID do Senhor foi confiado para cada um de nós. E esse ID de Jesus ecoa em todos os séculos e gerações, levando multidões de cristãos a reproduzir esse comissionamento da parte do Mestre. Porque Ele disse lá em Mateus 28... Ide e fazei discípulos. Esse comissionamento está levantando gerações, levantando multidões e passando de geração em geração. Porque para a glória de Deus chegou até nós. Porque se você está aqui nessa noite, é porque alguém um dia levantou a tocha acesa para que você visse. Se você está aqui, é porque um dia alguém anunciou o Evangelho para você. É porque um dia alguém lançou a semente do Evangelho no seu coração. Ou fez um convite para você. Você talvez ainda não caminha com o Senhor, mas você tem a oportunidade de fazer isso hoje, essa aliança com Ele. Ou retornar para esse lugar que talvez um dia você saiu porque você deixou a chama se apagar.
a chama da sua tocha se apagar por conta das circunstâncias que já aconteceram no ambiente que você se encontrava. Por que eu preciso manter a tocha acesa? Segundo ponto, porque é preciso, porque o reino de Deus é de geração em geração. E o que eu acho lindo nesse vídeo que nós acabamos de assistir, é porque mostra de geração em geração essa tocha sendo passada. De geração em geração. Como eu acabei de falar para vocês, esse vídeo foi um vídeo curto que eu encontrei. Mas essa tocha nas Olimpíadas, ela demora dias. Passando de pessoas a pessoas. De geração em geração. Por quê? Porque à medida que eu recebo do Senhor, eu vou acender a tocha de outras pessoas. Eu vou acender a tocha do meu amigo. Eu vou acender a tocha dos filhos, do marido, do esposo, da esposa. Eu vou compreendendo que através de mim eu vou influenciar aqueles que estão sendo gerados. Enquanto nós estamos aqui no hospital onde nascem as crianças, estão nascendo várias crianças desde cedinho, desde a madrugada. Várias crianças estão nascendo, que se Jesus não voltar, é uma nova geração que está se formando. E o reino de Deus é de geração em geração. Uma geração termina aqui e outra vai se iniciando. Mas o que eu e você vamos deixar para as gerações vindouras? Uma tocha apagada ou uma tocha acesa? Uma vida marcada pelo poder de Deus ou uma vida de esfriamento espiritual? O que nós vamos passar para as gerações vindouras? Isso precisa gerar dentro de nós um sentimento de: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Porque a outra geração depende de mim. Isso me mostra que o reino do Senhor não é individualista. Porque se eu tenho que passar para as próximas gerações, você precisa pensar. Vamos pensar aqui só no contexto de família. Você precisa passar para os seus filhos. Os filhos passar para os filhos dos filhos. Você vê os seus netos pegando fogo na presença do Senhor. Olha a responsabilidade dos seus netos. Mesmo você ainda não sendo casado, mas se Jesus não voltar, a sua geração vai crescer e você vai visualizar os seus netos. E se você não chegar a visualizar, os seus netos precisam ver que aqui nessa terra teve um homem e uma mulher de Deus cheio da presença do Senhor, que carregava fogo dentro de si, que tinha a sua tocha acesa. E eu quero dizer para você que a tocha não é para ficar embaixo. Você acabou de visualizar através do vídeo que a tocha, ela é em cima, para que todas as pessoas possam contemplar que tem luz em você, que tem presença de Deus em você. E é responsabilidade minha e sua manter a tocha acesa. É responsabilidade minha e sua. Quantas vezes nós queremos colocar essa responsabilidade para os professores nas escolas, na faculdade? Quantas vezes nós queremos que a tocha dos nossos filhos sejam acesas no culto infantil? Eu quero dizer para você que lá dentro daquelas salas existe uma equipe preparada para ensinar sobre Jesus para os seus filhos. Mas a maior responsabilidade de manter a tocha acesa do seu filho é sua. Porque você precisa parar para fazer devocional com eles. Você precisa parar para ensinar o que é o certo e o que é o errado. Você precisa parar e ter tempo. Isso não é gastar tempo, é investir tempo. Não é jogar não é colocar muitas vezes na escola e dizer: professor, ensina. Porque eu quero dizer para você que eles vão ensinar aquilo que eles precisam aprender, mas sobre Jesus eles precisam ver dentro de casa. Será se a sua geração vindoura está vendo Jesus dentro da sua casa, dentro do seu lar?
Será se os seus ascendentes e descendentes, porque possa ser que você seja a única pessoa que carrega a tocha acesa dentro da sua casa. Talvez o seu pai ainda não carrega, talvez a sua mãe ainda não carrega, mas é responsabilidade sua levantar a tocha dentro da sua casa e dizer: aqui tem um cristão genuíno, aqui tem um homem e uma mulher de Deus, aqui tem um jovem, uma jovem, uma criança cheia do fogo de Deus dentro de si. Nós não podemos nos calar, mas nós precisamos ser essa voz, esse arauto. Nós somos chamados para manter a nossa tocha acesa e ser acendedores de tocha na vida de outras pessoas, cumprindo a nossa missão com honra e com integridade. Você precisa chegar aos fins dos seus dias dizendo: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Como o apóstolo Paulo falou, você precisa encerrar os seus dias de vida nessa terra dizendo: eu cumpri a minha missão, eu levantei a bandeira de uma tocha acesa, eu levantei a bandeira do cristianismo genuíno, eu não corrompi os princípios e os valores do cristianismo, os princípios morais, mas eu acendi a tocha e fiz com que várias pessoas visualizassem ela através da minha vida. Porque eu quero dizer para você que quando você se cala, algumas pessoas que só você vai conseguir alterar ou influenciar são prejudicadas. Porque o reino dos céus não é um reino individualista, é coletivo, é de geração em geração. Eu fico imaginando a geração de Moisés. O ciclo de Moisés se encerrou, mas sabe onde estava Josué? A Bíblia diz que Moisés estava na tenda orando, buscando a presença do Senhor. E Moisés estava acendendo a tocha de Josué, porque a Bíblia diz que ele estava na tenda, pertinho, observando tudo aquilo que Moisés fazia. E ele foi o sucessor de Moisés, dando continuidade àquilo que Moisés deixou, naquilo que o Senhor tinha para fazer através da vida de Josué. Josué deu continuidade, porque é assim o reino dos céus. É um reino de continuidade, é de geração em geração. E eu e você precisamos cumprir a nossa missão com honra, com integridade, uma consciência limpa, de que o mundo não vai entrar dentro dos nossos lares e nem dentro da nossa casa. Débora, ela se tornou uma acendedora de outras tochas, quando ela profetizava a vitória sobre o inimigo, através da mão de uma outra mulher improvável chamada Jael. Porque quando ela deu o direcionamento para que um homem fosse estar na guerra, ele ficou com medo, ele ficou medroso. Ele disse: Débora, eu só vou se você for comigo. E ela disse: eu vou, mas eu quero profetizar que o Senhor não entregará a vitória na mão de um homem, mas o Senhor entregará a vitória na mão de uma mulher. Sabe para quem que o Senhor entregou a vitória? Para Jael, uma mulher das tendas, uma mulher improvável, uma mulher simples, que tinha apenas algumas ferramentas na sua mão, e pegou aquele inimigo e matou ele. Qual é a ferramenta que você tem hoje na sua mão? Talvez você olhe para dentro de si e diz: Senhor, eu sou tão improvável, eu só tenho essa ferramenta pequenininha dentro aqui da minha mão, dentro de mim. Eu quero dizer para você que através dessa ferramenta o Senhor quer matar os inimigos, os opressores. O Senhor quer aniquilar as trevas. Não importa a quantidade de ferramentas que você tem, elas são poderosas no Senhor para trazer a transformação que você precisa, que a sua casa precisa. Aquela mulher era improvável. Débora também era improvável.
Você também pode ser improvável, mas se você estiver disponível, se você estiver colocando fogo no seu altar continuamente, o Senhor está enxergando você. Se você estiver colocando fogo na sua tocha, não deixando ela se apagar, o Senhor está contemplando você. A missão é minha e sua. Não coloque responsabilidades para terceiros. A responsabilidade do meu crescimento espiritual é do meu líder. Ele é um colaborador. Mas a responsabilidade maior é sua. É do meu pastor. Ele é um colaborador. Ele vai te ajudar. Mas a responsabilidade principal é sua. E a pergunta também que eu quero fazer para você. Vamos aqui comparar também essa lamparina como um bastão. Antigamente, eu não sei se hoje, eu não cheguei a pesquisar se há ainda um esporte na atualidade de revezamento onde é passado um bastão. Mas antigamente na Grécia tinha esse esporte de revezamento onde é passado um bastão. Inclusive eu já até ministrei para vocês aqui sobre corrida, trazendo o diferencial de corrida e maratona. E o reino dos céus é comparado com uma maratona, que não é como você vai chegar lá, não há uma competição, mas é como você vai chegar e que você tem que chegar nessa linha de chegada aqui. Eu já ministrei sobre isso e todos nós estamos nessa corrida. Tem pessoas que param no meio dessa corrida e ficam. Tem pessoas que olham para as circunstâncias e param. Mas todos nós estamos nessa corrida. E a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não é um reino de competição. Eu vou chegar primeiro. Eu vou chegar primeiro. Não. O importante é que eu e você venhamos chegar lá. Com marcas, sem marcas. Não sei como você vai chegar, mas você não pode desistir no meio do percurso. E nesse esporte de revezamento, a turma, pega um bastão e eles vão passando, como se fosse através desse vídeo que eu mostrei para vocês. E eu quero fazer uma pergunta. O Senhor pode confiar a você, nessa noite, a transferência de um bastão? A transferência dessa tocha, que é a representatividade da tocha. Dessa lamparina cheia de luz. Será se o Senhor pode confiar a você essa transferência de geração em geração? Ou quando Ele olha para você, a sua lamparina, a sua tocha está apagada. Ou Ele olha para você nessa noite e Ele encontra a sua tocha acesa. E assim como eu fiz pela manhã, eu vou fazer também pela tarde. Esse culto da tarde, noite. E o ministério de louvor vai receber 3 vezes. Que é para o Senhor ministrar fortemente. E enquanto vai estar passando a sua tocha aí, o seu bastão, você vai meditar. Você vai se perguntar, você vai refletir, você vai responder para você mesmo. Como está a sua tocha? Como está o seu bastão? Será se o Senhor pode confiar a você a transferência de um bastão? A transferência do reino dos céus? A transferência da luz do Senhor para a vida de outras pessoas? Será se você está posicionado nesse lugar? Ou você tem parado no meio do percurso? Deixe o Senhor falar ao seu coração. Deixe o Senhor ministrar ao seu coração. Porque você tem a oportunidade de sair desse culto hoje totalmente diferente. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Isaías 61:2. Levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você a glória do Senhor vem resplandecendo.
Olha o que o Senhor diz em Isaías 60, versículo 1 e 2. Ele diz: geração, se levante, porque as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre você existe a glória do Senhor. Sobre você existe a luz do Senhor. E você precisa se levantar, porque enquanto o mundo está em trevas, você precisa brilhar a luz que está em você. Por isso, o direcionamento é: se levante. Entre nessa missão, nessa vocação, nesse chamado, e entenda a responsabilidade que você tem. A glória do Senhor está raiando sobre você. Talvez tem pessoas aqui que poderiam estar muito mais longe do Senhor, vivendo muito mais do Senhor sobre a sua vida. Mas talvez você colocou um certo limite. Até aqui eu acredito, daqui para frente eu não acredito. Ou talvez você deixou algumas coisas te paralisar no passado, e isso fez você travar. E você precisa compreender que o reino dos céus conta com você. Cristo conta comigo e com você, para que você se levante, para que você se levante e faça aquilo que precisa ser feito. E faça aquilo que precisa ser feito. Débora, uma mulher improvável, cheia de força, corajosa, posicionada, carregava vida dentro de si. Quando alguém carrega vida dentro de si, aonde a vida chega, a morte tem que sair. Nós precisamos declarar vida onde há decretos de morte. Nós precisamos declarar. Muitas vezes nós estamos vivendo coisas que estão nos paralisando e nós estamos aceitando. Se a glória do Senhor está dentro de você, habita em você, você precisa declarar: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa. Talvez tenha alguém enfermo dentro da sua casa, talvez tenha alguém que está paralisado com um esfriamento espiritual. Você já precisa se levantar marchando e dizendo: Senhor, eu não aceito essa enfermidade dentro da minha casa. O meu filho nasceu para um propósito, a minha filha nasceu para um propósito. Eu nasci para vencer. Eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. E você precisa trazer a palavra do Senhor, todas as bênçãos, as promessas que Ele já declarou sobre a sua vida, e se tornar de fato alguém posicionado, alguém que carrega vida dentro de si. Débora era uma luz em meio às trevas, porque existia trevas naquele cenário, mas chegou uma mulher para ser luz naquele lugar. Chegou uma mulher para dizer: eles estão vivendo em crise há 20 anos, sendo oprimidos há 20 anos, pois chegou a luz como uma tocha acesa nesse lugar. E o inimigo vai ter que sair, o inimigo vai ter que morrer. Aquela mulher se levantou como juíza. Terceiro ponto, é preciso manter a tocha acesa, porque eu e você precisamos dessa luz. A começar de mim, a começar de você, porque eu só vou transferir aquilo que eu tenho. E se eu não tenho luz dentro de mim, eu vou transferir o quê? Treva. Eu preciso carregar essa luz, eu preciso dessa luz. É uma necessidade pessoal. Cada cristão precisa da chama do amor acesa em seus corações. Olha o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso, contra a igreja de Éfeso. Deus ajuiza. Apocalipse, versículo 2, 4. Diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor estava falando para a igreja de Éfeso, mas eu posso parafrasear e dizer: será se tem pessoas aqui na Sião que abandonaram o primeiro amor, que não tem mais amor dentro de si, que começou fervoroso na presença do Senhor no início da sua caminhada, mas hoje se encontra desanimado, o esfriamento chegou, o esfriamento espiritual.
Porque, como eu já falei para você, é responsabilidade minha e sua não deixar o esfriamento chegar. É responsabilidade minha e sua não deixar o amor se esfriar. E infelizmente, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, assim diz a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz o amor de quase todos. E eu quero dizer para mim e para você, em nome de Jesus, nós não estaremos no meio desses que vão deixar o amor se esfriar. Nós iremos estar na porcentagem daqueles que irão permanecer com esse amor fervoroso pelo Senhor, pela obra do Senhor, pelas coisas do Senhor. Nós vivemos em um tempo de esfriamento espiritual. A igreja tem se contaminado com as coisas dessa vida e tudo isso tem levado a igreja a ter esse esfriamento. Muitas pessoas fazendo parcerias com o pecado. E nós sabemos que aquilo que é pecado entristece o coração de Deus. E é a única coisa que pode nos afastar. É quando nós pecamos. É quando nós não andamos em santidade, em integridade. Quando nós não andamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos andar em vigilância, vigiar e orar. Esteja em vigilância para que não venha cair, para que não venha caminhar para o pecado, porque nós não nos esfriamos de um dia para a noite. Nós vamos nos afastando daquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós vamos visualizar, nós já estamos dentro do pecado. Dentro de um esfriamento espiritual. E nós precisamos ter essa responsabilidade de forma particular. Vigilância. Essa tem sido uma das armas mais utilizadas por Satanás. Esfriando o amor de muitos. Muitas vezes é um esfriamento. Não tem vontade de, muitas vezes, estar na comunhão com a igreja do Senhor. E o Senhor já alertou. Ele disse para os seus discípulos. Quando o Senhor levou os seus discípulos para orarem, junto com eles, numa madrugada. A Bíblia fala que aqueles discípulos se encontravam dormindo, enquanto o Senhor estava orando. E eu quero dizer para você que o Senhor disse assim para eles: vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Nem por uma hora. E essa tem sido a nossa oração pela igreja. Nas orações matinais nós estamos aqui. A fila da oração, ela sempre vai ser menor. Mas eu preciso fazer parte desse time. Eu preciso fazer parte desse corpo. E assim como o Senhor disse para os discípulos, eu também estou dizendo para a igreja: vocês não podem vigiar no mínimo uma hora. E quando nós falamos para você vir para a oração matinal, você não precisa vir todos os dias, mas escolhe um dia para estar aqui. Porque nós estamos orando aqui: Senhor, nós não aceitamos esfriamento espiritual. Eu quero dizer para você que de 6 às 7 da manhã, tem que acordar 5, 5:30 para estar aqui, dependendo de onde você mora. Nós estamos aqui, eu quero dizer que é o horário do melhor sono. Você concorda comigo? Mas assim como o Senhor disse para o discípulo: vocês não podem vigiar comigo pelo menos uma hora. Nós precisamos estar juntos como igreja, colocando fogo na nossa tocha. Existe sim um momento de busca individual. E eu não estou dizendo aqui que você não busca na sua casa, que você não tem o seu momento devocional. Mas existe uma parcela daquilo que nós recebemos como igreja em conjunto. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos em comunhão. E quem carrega uma tocha acesa dentro de si, vence o sono das 6 às 7. Nós precisamos nos levantar como igreja. Nós não podemos deixar o esfriamento espiritual
está adentrando dentro de nós. Senhor, eu vou levantar, eu vou priorizar pelo menos uma vez na semana. Eu vou me esforçar para estar com os meus irmãos. Eu vou me esforçar como célula para estar com a minha liderança. Porque quem carrega a tocha acesa dentro de si, carrega esforço na caminhada. E é esforço. É esforço, e nós precisamos estar juntos como igreja, porque essa tem sido a arma de Satanás, o esfriamento espiritual. E nós não aceitamos nas nossas vidas nenhum esfriamento espiritual para enfraquecer o poder da igreja de Cristo. E há avivamento, há crescimento, há rompimento quando há uma igreja que ora, quando há uma igreja unida, quando há uma igreja que está junto. E ele está minando sorrateiramente a resistência espiritual de muitos cristãos. Aos pouquinhos, o inimigo tem roubado o ânimo, tem gerado tristeza no coração de muitos, tem roubado ali a resistência espiritual, com a introdução de comprometimento com coisas dessa vida e esvaziamento do poder do Espírito Santo. Nós precisamos clamar como igreja: Senhor, eu não aceito esfriamento espiritual sobre a minha vida. Eu não aceito, Senhor, o esvaziamento do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não aceito, Senhor, o inimigo roubar e nem enfraquecer a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo sou eu e é você. Eu preciso me alegrar com o bem-estar do meu irmão. Eu não posso pensar só em mim. Mas aqui, eu acendendo a tocha de outro. E eu estou aqui nessa manhã dizendo, eu poderia muito bem me contentar e dizer: se você não está vindo de 6 a 7, fique na sua casa dormindo. Mas a minha missão é acender a sua tocha. É dizer que através da minha vida eu vou acender a sua tocha. Eu vou despertar você para níveis maiores, porque quem é abençoado é quem vem. Temos que estar atentos cotidianamente, no cotidiano, no sentido de não permitir que se apague a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. E se a Bíblia fala sobre isso, é porque é possível apagar ele. É possível, dependendo de como você está caminhando, apagar o Espírito Santo da sua vida. E ele diz o quê? Que nós precisamos pôr em prática esse mandamento: se enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se encha, se encha. E eu quero dizer para você que a forma de você se encher do Espírito Santo de Deus, carregar a presença do Senhor na sua vida, manter a sua tocha acesa para que outras pessoas possam ver, orando, cultivando a leitura bíblica, desfrutando da comunhão com os irmãos. É importante estar aqui, é importante estar em comunhão. Uma vida isolada faz com que muitas pessoas apaguem o Espírito Santo. Ser assíduo aos cultos promovidos pela igreja, ser fiel na entrega dos dízimos e ofertas, amar missões, amar e praticar a evangelização. Tudo isso me ajuda a me encher do Espírito Santo e a manter a minha tocha acesa. Porque eu quero dizer para você que uma vida sem pertencer a uma célula, porque nós somos uma igreja em célula, você vem aqui aos domingos e você vai embora. Você não tem comunhão com os irmãos durante a semana. Você não faz parte do pequeno grupo. As pessoas, o seu líder e o seu pastor não conhecem as suas lutas. Como é que você vai permanecer na caminhada? É por isso que nós temos o 3º domingo do mês, enfatizando sobre o pertencer. Lá no balcão, ali na entrada da igreja, nós temos sempre uma pessoa para que você possa entregar o seu nome, porque tudo isso vai ajudar você a manter a sua tocha acesa. Tudo isso vai te ajudar a te manter firme na caminhada.
Você não pode abandonar uma vida de oração, o cultivar a leitura bíblica. Você não pode deixar de ter comunhão com os irmãos, porque tudo isso vai ajudar a você a ter vida dentro de si, vida dos céus dentro de si, vida do Senhor dentro de si. O mundo em trevas necessita da luz de Cristo. O mundo é mau. Olha o contexto que nós estamos inseridos no mundo de hoje, na sociedade de hoje, um mundo mau, um mundo que é materialista, um mundo que tem tido um distanciamento cada vez maior por parte das pessoas, onde as pessoas têm esquecido os princípios, os valores morais e espirituais. Muitas vezes nós entramos dentro da casa de pessoas que são crentes, e quando nós chegamos dentro da casa dos crentes, que não é nessa igreja, amém? Glória a Deus, nessa igreja não tem isso, é lá fora, de Imperatriz para frente. Muitas vezes nós chegamos dentro da casa dos crentes, e lá está a menina, filha de um casal, se relacionando com outro rapaz dentro de casa. Mas é crente, é cristão. E o pai está deixando os princípios mudando, entrar dentro da igreja. Ei, você que é pai e mãe, os princípios e os valores mundanos não podem entrar dentro da sua casa. Você precisa ensinar dentro da palavra do Senhor que fornicação é pecado, que traz danos, que traz males para a vida do seu filho e a vida da sua filha. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, vindo aos domingos, mas isso se tornou normal, comum. Muitas vezes dentro dos lares estão assistindo coisas que não é para assistir. Se os meus olhos são contaminados, o meu corpo vai ser. Se tem coisas dentro da sua casa, através da televisão, que está assistindo e é mundano, você precisa tirar. Se o seu filho está assistindo algo que é mundano, que é contaminado pelas coisas do mundo, você precisa investigar. Aqui não assiste. Por quê? Porque o mundo está entrando dentro dos lares através do YouTube, da internet, da televisão e por aí vai. Nós estamos perdendo os valores morais e espirituais. A moral cristã está caindo em desuso. O mundo tem renegado o cristianismo, acusando-o de seus males. E eu me lembro que em uma cidade que nós fomos, quando nós chegamos na casa de um casal, amigo nosso, quando nós chegamos lá, o filho estava dentro do quarto com a namorada, casal cristão. E nós conversando sobre isso, e ele disse que um dia a filha pegou o namoradinho, estava entrando dentro de casa e estava indo para dentro do quarto. Aí ele disse, você não. Aí ela disse assim, como assim, pai? Eu não posso levar o meu namorado para dentro do quarto, mas o senhor deixa o meu irmão fazer isso? Aí ele disse assim, gente, olha a resposta que ele deu para a filha. Ele é homem, ele pode. Você é mulher, você não pode. Cristão, de dentro da igreja, você entende? Você entende como nós precisamos ter cuidado para que os valores morais e espirituais não sejam perdidos? Os princípios da palavra de Deus não podem ser perdidos. O mundo tem renegado o cristianismo, acusando-o dos seus males. E a moral cristã está cada vez caindo em desuso. Mas dentro de nós há uma tocha acesa. E nós vamos levantar a tocha, onde nós diremos para o mundo, ei, eu ando na contramão do mundo. Dentro da minha casa é princípios cristãos. Eu não abro mão dos valores morais e espirituais. Nós precisamos levantar a tocha acesa para que outras pessoas vejam em você que você é alguém que carrega o cristianismo genuíno dentro de você. A igreja ela não pode perder a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não pode ser perdida. Nós precisamos manter a tocha acesa. E ela exige que cada cristão
carregue com convicção e com segurança. Você precisa entender para que você venha proclamar. Você não vai proclamar porque, eu acho que é assim. Não, você precisa ter convicção do evangelho genuíno que você carrega, do cristão genuíno que você é. Convicção, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento precisa estar dentro de você. O Espírito de conselho e fortaleza precisa estar dentro de você. O Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor precisa estar dentro de você. Assim diz lá em Isaías 11:2. E eu gostaria que você repetisse juntamente comigo. E eu queria que você colocasse a mão na sua mente. E você vai repetir após mim. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, está sobre mim. E esse Espírito precisa ter poder de influência mais do que as trevas. Esse Espírito precisa ter influência mais do que as trevas. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor a subir, por favor. Eu quero dizer que o Senhor está levantando um exército na cidade de Marabá, a partir da nova aliança Sião. A partir de mim, de você. Assim como Débora era uma estrategista militar, assim como Isaías era um profeta, era um arauto, que não iria calar a sua voz, mas iria ser a voz. O Senhor está levantando a partir dessa igreja Nova Aliança Sião um exército que vai marchar, um exército que não vai se calar, um exército que vai vencer as trevas, um exército que vai reivindicar tudo aquilo que é seu por direito. E aquilo que é seu por direito você não vai entregar para as trevas. Aquilo que é seu por direito você vai reivindicar das trevas e dizer: é meu e ninguém vai roubar. A santidade dos meus filhos ninguém vai roubar. A santidade do meu esposo ninguém vai roubar. A santidade da minha esposa ninguém vai roubar. A pureza da minha casa, da minha família, as trevas não vai roubar. Você precisa se levantar como um exército, carregados de autoridade, vestidos com armaduras espirituais. Você vai receber todas as ferramentas no secreto e você vai derramar em comandos proféticos no público, porque você já recebeu ali da parte do Senhor, através da sua vida de paixão e devoção. Deus está levantando homens e mulheres nessa cidade, carregados de autoridade, homens e mulheres nessa igreja, posicionados profeticamente nas diversas áreas de influência. Eu não sei qual a sua área de atuação. Se você é apenas alguém que estuda, se você é um professor, lá dentro da escola você precisa levantar a sua tocha acesa e vai dizer quando chegar lá: eu estou levando a salvação do Senhor para esse lugar. Eu sou uma tocha acesa nesse ambiente. Se você é um cabeleireiro, uma cabeleireira, uma manicure, uma cozinheira, eu não sei qual é a sua área de atuação, mas é lá que você vai exercer a luz do Senhor. É lá que você vai levantar a sua tocha e vai dizer: Senhor, chegou a luz. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Você precisa levantar a sua tocha acesa. Ela não pode estar apagada. Precisa ser uma tocha acesa. Talvez você estuda numa faculdade, é lá que você vai levantar a sua tocha. Talvez é só dentro da sua casa, você não trabalha fora, é lá que você vai levantar a sua tocha acesa. Deixa o Senhor te revestir de autoridade espiritual. Deixa o Senhor te revestir de autoridade de filho. Quem é filho sabe o que quer. Quem é filho não anda de qualquer jeito. Quem é filho sabe que o Senhor entrega ferramentas poderosas para fazer a diferença onde chega. Ei, chegou um filho maduro nesse lugar. Chegou um filho maduro nesse lugar.
E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Você vai se levantando e já vai colocando a sua tocha acesa aí na sua mão. Se a sua tocha não está acesa, você vai dizer: Senhor, acende a minha tocha. Eu quero sair desse lugar com a minha tocha acesa, porque existe uma geração que espera pela minha tocha, Senhor. Existe uma geração, existe um mundo, Senhor, que precisa da minha tocha acesa. E eu serei um arauto, eu sou um arauto nessa terra. Eu sou um arauto, eu sou uma voz profética na cidade de Marabá. Eu sou uma voz profética na minha casa. Deixe o Senhor te usar. Deixe o Senhor te usar nessa noite. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, a permanecer com a nossa tocha acesa. Nos ajuda, Senhor, a acender outras tochas. Nos levanta nessa geração, Pai, para sermos referenciais do Senhor por onde passarmos. Em nome de Jesus. Se alguma tocha aqui, Senhor, nunca foi acesa, que ela se acenda hoje. Se um dia ela se acendeu e se apagou, que ela reacenda hoje. Se ela está no meio termo, que o Senhor traga fogo sobre ela hoje, para que ela esteja, Senhor, com fogo suficiente
para incendiar outras pessoas, incendiar lugares, na autoridade do nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda na caminhada, nos ajuda no percurso, sustenta os nossos pés na Tua presença, sustenta a nossa fome por Ti, a nossa sede por Ti, Senhor. Nos sustenta no lugar da oração, nos sustenta no lugar da busca, da súplica, que nós possamos permanecer em Ti até que Cristo volte. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, me ajuda a estar com a minha tocha acesa, e também me ajuda a acender outras tochas por onde eu passar, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Igreja.